Pronto, gente, chegou o grande dia. De tanto o pessoal me pedir, pô, Adriano, você não vai fazer cerveja no canal, não vai ter receita, cerveja de panela, enfim. Vamos atender a pedidos. Começando logo com uma cerveja para você ficar ligadão. Hoje resolvemos fazer uma receita que vai unir duas paixões do brasileiro. Ah, já sei, né? Cachaça e futebol? Não, pessoal, não é isso não. É cerveja e café. Mas para fazer uma cerveja de panela com café de verdade, a primeira coisa que a gente precisa é um café de qualidade. Por isso eu fui atrás de quem entende café para me indicar o melhor café para essa receita. Confira aí. Olá pessoal, eu sou o Gustavo Renó do canal No Pé do Café, o maior canal de cafeicultura do mundo. E eu fiquei sabendo que o Adriano tá sabendo fazer uma cerveja de café que eu tô curioso pra caramba. Imagina, café é bom, cerveja de café, melhor ainda. Então, eu separei esse café, que é uma produção minha, café de primeira qualidade para não ter desculpa que a cerveja ficou ruim por causa do café, hein? E eu vou aí experimentar essa cerveja e vou falar a verdade, se ficou boa ou não. Então, pega aí. Opa, olha quem chegou aqui, pessoal. Valeu, Gustavo, muito obrigado. E logo, logo você vai estar aqui pra gente tomar essa juntos. E como que a gente vai fazer tudo isso daqui? Produção, traz aquele equipamento. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso daqui é uma relíquia, tá? Isso daqui é um equipamento que eu comecei a produzir cerveja em 2009. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, basicamente, como que é feito o processo de produção de cerveja. E isso vale não só para essas panelas, inclusive para grande escala. A questão é que esse equipamento é um pouco mais antigo. Nós utilizaremos aqui a base de uma receita stout, tá? Que é uma receita que leva um malte torrado, que ela já dá uma nota de café, e a gente vai usar o café para poder potencializar. E esses equipamentos aqui, pessoal, de 2009, ele faz cerveja até hoje, né? É um pouco arcaico, mas ele faz. Então, quando nós temos duas panelas, o que nós fazemos? Fazemos a fervura de uma água em uma panela, fazemos o processo de cozimento da cevada. O que é o cozimento da cevada? O cozimento dela nada mais é do que extrair todos os açúcares, que a gente vai utilizar isso para a formação do álcool. Se você não sabe aí a produção do álcool e tudo mais, dá uma olhada no nosso canal aí que a gente já tem umas dicas bacanas aí. Feito isso, nós temos o mosto, né? O que é o mosto? Costumo falar muito pro pessoal, o cozimento da cevada ele vai gerar um mosto, parece um sopão, aquele sopão lá com cevada cozida e água. Isso daí vai gerar pra gente o líquido que a gente quer para fervura, que a gente vai entrar com lúpulo. Inclusive a gente tem aqui no nosso canal um assunto sobre lúpulo. Feito isso, feito o cozimento, né? Quando nós temos aqui duas panelas, nós fazemos uma parte do processo em uma panela, ela é feita a transferência para outra panela, ou seja, a gente faz o cozimento da cevada com medição de temperatura. É muito importante a gente ter um controle de temperatura durante esse cozimento, né? A cerveja é um produto vivo, né? Um produto que depende muito de cuidados, né? É uma arte, é uma ciência, como a gente sempre fala por aqui. Então a gente tem um cuidado do controle de temperatura e de cozimento. Depois desse cozimento, todo o líquido vai para outra panela, né? A gente tem alguns acessórios aqui, galera. Nós temos aqui um chuveirinho, né? Olha isso, de cobre, isso aqui é muito antigo, né? Os novos cervejeiros aí, o pessoal que tá vendo a gente no canal, talvez nunca tenha visto uma panela dessa. Pode já ter ouvido falar, mas hoje em dia a gente tem algumas coisas mais modernas. Então isso é um chuveirinho, né? Que a gente faz a clarificação do moço para poder ter um líquido limpo. E depois nós temos a parte da fervura. Então todo o processo é feito em uma panela, é passado para outra panela para fazer a parte da clarificação, do líquido do moço. Depois a gente faz a fervura e também o resfriamento. Toda essa parte do processo a gente chama de cozinha. Então a gente fala que o cervejeiro nada mais é do que um cozinheiro. Então se você gosta de cozinhar, você tem possibilidades boas aí de ser um bom cervejeiro. Tudo isso daqui foi feito no fogão de casa e eu vou colocar algumas fotos para vocês aqui, ó, do processo de produção que já foi feita muita cerveja aqui nessa panela. Bom, isso daqui é para deixar um pouco mais claro, né, de como que é o processo de produção da cerveja. Mas aí a pergunta que não quer calar é: aonde que entra o café? Bom, nós temos algumas possibilidades. Pode colocar o café na abraçagem, pode colocar na fervura, só que tudo isso daqui a gente vai decidir ainda exatamente onde a gente vai colocar. Até porque o Gustavo vai poder provar e vai ter que adivinhar aonde que a gente utilizou esse processo e qual café que é o preferido dele. Aproveitando aqui, o pessoal fala muito de braçagem, né? O que é braçagem? O braçar, ele nada mais é do que a primeira parte do processo de produção da cerveja, que é o cozimento, né? Nós adicionamos água, a gente coloca uma temperatura ali entre 40 a 45 graus, inicia o cozimento da cevada e a gente, né, como vocês viram aí já que eu comentei, inicia uma rampa de temperatura, parando em alguns tempos ali para a gente poder fazer um cozimento perfeito. Para quem gosta de cozinhar, gosta de culinária, vai entender o que eu estou falando. Quando a gente começa a ferver, por exemplo, um legume, o próprio cozimento de um arroz, o que acontece?
nós temos o líquido, a água, e o cozimento vai reduzindo a água e deixando aquele legume ou aquele vegetal, enfim, mais cozido. E isso daí extrai alguns açúcares. Esse líquido tem açúcar. Então a abraçagem nada mais é do que a primeira parte do cozimento da produção da cerveja. Bom, depois da abraçagem, a gente tem a clarificação, que é filtrar o mosto, o bagaço todo. Depois a gente vai para a fervura. Esse é um ponto interessante que a gente está vendo ali onde vai colocar o café, que a gente pode, inclusive, adicionar tanto no início do processo, como eu comentei, quanto na fervura. E o processo importante da fervura é ter essa esterilização ali do líquido também, e ela vai ficar ali durante 1 hora, né? Ela vai evaporar alguns sabores, algumas coisas ali, que são parte do processo de produção da cerveja. Passando por isso de 90 graus, a gente tem que resfriar a cerveja, que é muito importante, dependendo do estilo, para chegar entre 13, 14, até 20, 25 graus. Então depois desse procedimento, né, nós temos aqui uma serpentina. Ó, até tomar cuidado para tirar, porque a gente está vendo aqui um processo, como eu falei no começo ali, bem antigo, mas que funciona muito bem. Isso é um chiller, né? Isso é um trocador de calor. A gente entra com uma água fria dentro de um líquido quente, pode estar na fervura, pode estar em uma panela ou em outra, e a gente vai ter um resfriamento do mosto da cerveja. E a partir daí, pessoal, se eu mostrar para vocês agora aonde, né, eu fermentei muito tempo cerveja e a gente fermenta até hoje na cerveja de panela, parece brincadeira, mas é um balde simples, né? Muita gente deve ter em casa aí. E qual que é o papel desse balde aqui? Ele fazer o processo de fermentação. O que é fermentar a cerveja? Todo esse líquido, todo esse processo que a gente falou aqui, ele vai gerar uma taxa de açúcar dentro da cerveja. E a fermentação vai produzir o álcool, né, e o gás da cerveja. Esse balde, né, ele tem aqui uma torneirinha, né, uma torneirinha simples de bebedouro e um sistema de controle para a gente poder saber o quanto ele fermenta. Todo produto que fermenta, quem costuma fazer muito pão aí sabe o que eu estou falando, né? Fermentação, ela vai produzir gás. E a gente deixa a cerveja aqui durante, dependendo do estilo, 10 dias, 15 dias, 20 dias, para ela fazer o processo de fermentação. Tampadinha, né? Muito bem alocada em casa ali, ó, para quem faz cerveja em casa ou quem quiser fazer cerveja em casa, procurar um lugar fresco, né? Para deixar, ou se tiver uma geladeira para controle de temperatura. Feito esse procedimento aqui, a gente passa para a parte de ou engarrafar ou embarrilhar. Ou ela vai para a garrafa, né? A gente tem o prime, que a gente chama, que é um procedimento que a gente adiciona ali um açúcar líquido invertido, uma coisinha assim, ou vai para o barril e a gente injeta CO2. Depois daqui, até ela ficar pronta, mais uns 10 dias. Então a gente está falando aí em torno de 25, 30, né, até 35 dias a gente tem uma cerveja. Não é tão fácil não, né, fazer uma cerveja, mas que é prazeroso galera. E deve ter até uma gambiarra aqui, turma. O pessoal deve estar perguntando aí, né, poxa, o que é essa peça, né? Aqui, galera, como que a gente faz a transferência de uma panela para outra, né? Não dá pra gente simplesmente pegar, virar, abrir torneira, enfim. No caso desse equipamento aqui, a gente tem outros equipamentos aí, inclusive no mercado, pessoal. Isso daqui, essa gambiarrazinha, isso daqui é um motor de lavar-roupa, né? Maquininha de lavar-roupa. Por quê? Qual que é a função dele? Fazer uma recirculação. Então, no caso aqui, né, a gente tem uma mangueira. Vou até mostrar para vocês aqui mais ou menos como que é a instalação dele, né? Essa torneirinha aqui, né? O que é essa torneira de água aí? A gente faz a instalação e faz a ligação aqui. Imagina uma máquina de lavar, ela vai fazer o quê? Recircular a água. E essa bombinha aqui é simples e é para isso. Então ela vai retirar aqui o líquido do cozimento, né? Voltando lá no início da abraçagem, e poder fazer a transferência para outra panela. Apesar de ser um trabalho bem manual, a gente tem que contar com umas gambiarras aí para poder, né, facilitar a nossa vida. Esse é o processo que a gente vai utilizar para a produção da nossa cerveja de café, né? Tudo que foi mostrado aqui para vocês. Mas no vídeo da semana que vem, a gente vai utilizar um equipamento um pouco mais moderno, na verdade bem mais moderno que esse daqui, com uma capacidade basicamente igual, assim, 20, 30 litros, mas para você poder fazer a sua cerveja em casa, e a gente vai utilizar esse café aqui na produção. Agora, se você quiser ver essas panelinhas funcionando aqui, até num fogão mesmo, para a gente poder fazer, né, uma cerveja como foi feita lá em 2009, 2010, deixe seus comentários aí e pede pra gente que a gente faz para você. Por quê? Entre uma cerveja e outra, um copo de água, como a gente diz, é sempre bem-vindo. E do copo ao gole, a gente tem muita panela para mostrar. Me chamou de Zé Ruela, velho. Nossa, o cara acabou com minha cesta, velho, hoje. Bom, coisa de posto, assim, ó, jogo. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda, papai.
Só de olhar pra você, eu comecei a rir antes de pegar. Falei assim, olha, e em breve você... Ah, essa não era aquela água que a gente tinha feito aprovada? Essa não. Calma, mas você tá querendo demais também, só porque você cagou, você tá livre? Ué, eu tô querendo cagar, velho.